paz seja convosco, irmãos. Estamos alegres, estamos gratos a Deus pelas suas maravilhas, pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu quero dizer para você que o maior objetivo do Evangelho é salvação de alma. Após sermos salvos, tenha certeza de uma coisa: se nós andarmos nos mandamentos do Senhor, o Senhor nos abençoará. Nós estamos livres de provas, não estamos livres de dificuldades. Somos cercados muitas vezes de grandes problemas, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por maior que seja a adversidade, por maior que seja o problema, eu quero te assegurar, nós temos vitória garantida em Jesus. Pode não ser do nosso jeito, como nós queremos, mas do jeito dele, do jeito que tem que ser, ele vai realizar. Não devemos nos esquecer que o prêmio maior da soberana vocação de Deus é salvação. E nós somos salvos em Cristo Jesus. Tenha certeza, demais coisas nos acompanharão. Amém? Chamar o pastor Carlos Anzolim, que é o preletor dessa tarde, para a glória do Senhor Jesus. Estamos alegres, felizes por o que Deus está fazendo, realizando. O trabalho é novo, estamos aí orando, buscando a Deus, e a seu tempo o Senhor vai fazer aquilo que Ele apraz. O importante é nós termos a certeza de que estamos na perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E a igreja é do Senhor Jesus. Com 3, com 30, com 300 ou com 3.000, Ele está aqui. Amém? Você pode se colocar de pé em nome do Senhor Jesus? E de pé nós vamos receber o pastor Carlos Anzolim, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém? Aproveita que você está de pé, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. O Evangelho do sobrenatural, ou como dizem, o Evangelho dos milagres, né? Todos dizem que os olhos do evangelista Marcos estavam somente nos milagres, mas isso não é verdade. Isso não é verdade, porque ele começa dando um bom princípio no Evangelho. Ele começa falando do princípio do Evangelho, do porquê os milagres acontecem, o que nós precisamos fazer para participar dos milagres. Amém? Eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está do teu lado: você é participante dos milagres. Amém? Nós somos participantes dos milagres e nós precisamos permitir que o Espírito Santo destrave os milagres na nossa vida. Todos nós queremos milagres, e um evangelho sem milagres é um conjunto de regras, de dogma. E o milagre sempre esteve, o sobrenatural sempre esteve presente na vida de Jesus Cristo, na igreja primitiva, e ele precisa estar presente nas nossas vidas. Amém? Você encontrou? Capítulo 1, nós vamos ler o versículo 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. E nós vamos extrair alguns princípios para que os milagres sejam desatados na nossa vida. Amém? Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Eu gostaria que você repetisse: o evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Eu quero que você repita, por favor: o tempo está cumprido
e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Repita, por favor, de novo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Somente até aí. Eu quero que você coloque a mão sobre a tua Bíblia e ore comigo agora. Repita comigo essa oração. Espírito Santo, eu preciso muito mais do que a letra escrita. Eu preciso que a tua palavra seja iluminada ao meu coração nesta tarde. Neste momento, eu te peço agora, sonda o meu coração, esquadrinha a minha mente, vê se há em mim algo que impede o milagre, a tua ação. Fala comigo através da tua palavra. Este é o meu pedido nesta tarde, que a tua palavra possa provocar os milagres do reino de Deus. Amém? Você pode se assentar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, no princípio, logo após ter se cumprido o tempo de João Batista, quando Jesus Cristo começou a pregar o Evangelho do reino de Deus, ele começou a sua pregação dizendo: o tempo está cumprido. Qual o Evangelho do reino de Deus, Carlos? O Evangelho são boas notícias, são boas novas de salvação. O Evangelho, ele é uma recompensa que nós não merecemos. O Evangelho do reino de Deus, ou as boas novas de salvação, ou as boas notícias que Jesus começou a pregar, precisa ser para nós boas notícias, porque embora esta Bíblia tenha sido escrita, os Evangelhos, há 2000 anos atrás, ela é atual, ela é para hoje. Tanto é que Jesus disse no versículo 15: o tempo está cumprido. E eu e você precisamos entender que o tempo está cumprido. Qual tempo, Carlos, está cumprido? O tempo de nós andarmos sem salvação. O tempo de nós andarmos sem salvação. O tempo de nós andarmos sem direção. O tempo de nós andarmos sozinhos. E quando eu falo andar sozinho, eu estou falando andar segundo o seu próprio entendimento. Todas as vezes que eu e você nos colocamos para andar segundo o nosso próprio entendimento, nós estamos andando sozinhos. Embora um homem possa se casar com uma mulher, embora um homem possa se deitar com uma mulher e ter intimidade com ela, dividindo tudo, se eles tiverem entendimento diferente, eles estão andando sozinhos. Se o entendimento for diferente, eles estão andando sozinhos. Estão andando sozinhos. E agora eu só usei o exemplo de um homem e de uma mulher, como Jesus fazia. E aqui todos nós conhecemos, embora nós temos aqui uma jovem que não é casada, mas ela sabe o que é um homem e uma mulher andar junto.
mas se não tiver o mesmo entendimento, estão andando separados. Pois disse o profeta Amós: andarão dois, pois, juntos, e eu vou parafrasear, se não tem o mesmo entendimento. Você está comigo aqui, nesta tarde, amém? Você está comigo? Nós conseguimos o mesmo entendimento? Amém? Então entenda bem, o tempo, o que Jesus estava falando é que o tempo está cumprido. Ele está dizendo: vocês não vão andar mais sozinhos. Ele está dizendo: você não precisa mais andar segundo o seu próprio entendimento. Por quê? Com certeza, se nós fizermos uma pergunta, entre 1 milhão de pessoas, talvez entre 1 milhão de pessoas diria que está entendendo o que está acontecendo. Mas 999 mil diria: não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não compreendo bem o que está acontecendo. Mas eu posso fazer minha as palavras do escritor sagrado, que ele relatou as palavras do apóstolo Pedro. Ele disse assim, quando Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? O Pedro disse: é claro que eu te amo. Mas Jesus sabia que ele estava falando aquilo sozinho. Ele estava olhando para o próprio entendimento dele. Ele estava olhando para dentro de si e ele estava dizendo assim: eu sozinho sou capaz de amar Jesus. E Jesus pergunta de novo: por quê? Porque Pedro estava falando que amava, mas ele estava tentando amar sozinho. Porque sozinho o que Pedro fez, segundo o seu próprio entendimento, primeiro falou que iria com Jesus até a morte, depois negou Jesus. Não era nem para um soldado, negou Jesus para uma servente, uma simples mulher. Ele negou, disse que não conhecia Jesus. Por quê, Carlos? Porque Pedro estava andando sozinho. E quando eu falo andando sozinho, não estou falando de pessoas, eu estou falando separado da pessoa de Jesus Cristo. E quando perguntado pela quarta vez, Pedro se entristece e diz: tu sabes todas as coisas. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: eu não entendo porque o Senhor está perguntando tanto. Eu não entendo porque eu disse que estaria com o Senhor e não tive coragem de estar. Eu não entendo porque quando o Senhor morreu, ao invés de eu dar continuidade naquilo que eu já tinha visto, na pregação do Evangelho, aquilo que eu já tinha feito, eu fui pescar, eu abandonei, eu deixei. Eu não entendo, era isso que ele estava falando. E ele sabia que o tempo estava cumprido. Eu quero dizer para você nessa tarde: o seu tempo de andar sozinho está cumprido. Mas embora eu continue falando isso, se você não entender que você não deve mais andar segundo os seus próprios pensamentos,
se você não entender que você não pode tomar decisões estribado, firmado, em cima dos seus próprios pensamentos, me perdoe. Não precisa me perdoar, porque não é pecado. Eu posso fazer muito pouco por você. Por quê? Porque você está andando sozinho. E aí, Jesus continua. E ele diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. A palavra aqui, arrependei-vos, no original grego, que foi escrito no Novo Testamento, é metanoia, é mudar a maneira de pensar. Eu e você, isso eu não estou falando por revelação, eu estou falando porque eu sou ser humano como você. Quando a gente se vê dentro de uma situação difícil, qual é o primeiro pensamento? Qual é o primeiro entendimento? A gente olha e fala assim: nossa, meu Deus, estou sozinho. E agora? Se é financeiro, você vai, né? Em alguém bem próximo, que você sabe que tem uma condição financeira que vai poder te ajudar. E aí você chega, segundo estribado no seu próprio entendimento, você chega e diz assim: olha, eu estou precisando de um dinheiro. E a pessoa diz para você: não tenho. Aí você diz assim: mas eu não compreendo. Eu entendo que você tem, eu entendo que você pode. Estribado no seu próprio entendimento. O que é metanoia? Mudar a maneira de pensar. Se eu comecei pelo dinheiro, então eu quero dizer uma coisa para você: você não está sozinho, segundo o que diz o Evangelho, porque o Evangelho envolve dinheiro também. O Evangelho envolve dinheiro também. O Evangelho envolve oferta. Eu e você não entendemos como o ministério de Jesus era sustentado por mulheres que andavam com ele. Hoje nós ouvimos uma coisa aí, né? Mas vamos deixar para lá isso aí. E às vezes a gente pensa, e às vezes nós pensamos que, todo mundo pensa, que se tiver bastante dinheiro, a vida está. Não está. Não está. Não está. Às vezes, quando nós investimos muito num relacionamento, e quando eu falo relacionamento, pode ser marido e mulher, pode ser pai e filho, pode ser irmão, pode ser amigo, pode ser até pastor. Quando nós investimos muito num relacionamento, e de repente a gente se vê em dificuldade, não é uma dificuldade financeira mais, é alguém para conversar. E aí, segundo o meu e o seu entendimento, eu vou falar com fulano, eu vou lá falar com fulana, ela vai me ouvir, ela vai me entender. E daí você chega, no meu caso, eu chego para a esposa, e eu falo, parece que eu estou falando russo. Ela não entende. Aí eu,
paro e digo, ela não está entendendo. Tá bom. Aí eu vou procurar talvez, bom, eu não tenho pai nem mãe, mas digamos que eu tivesse um pai, eu vou procurar meu pai e eu digo, pai, olha, e aí o que acontece? Eu até estou falando português, mas meu pai olha para mim e fala, filho, seu pai já passou por isso, filho, fique tranquilo, você vai conseguir passar. Mas segundo o meu entendimento, eu queria que o meu pai falasse aquilo que eu entendo, mas meu pai falou uma coisa que eu não entendo, e eu digo, não é também. Aí eu vou falar com um amigo, e eu quero que o amigo me entenda. Eu quero que o meu amigo fale o que eu estou pensando. E eu vou e eu digo, você é meu amigo, olha o que está me acontecendo, e tá. Aí o amigo diz assim, meu Deus, eu não entendo o que está acontecendo, o que você fez? Aí eu digo, vou falar com o pastor. Eu vou falar com o pastor. O pastor vai me entender. E aí eu vou cheio de expectativa. E quando eu chego lá, e eu digo, pastor, olha o que me aconteceu. O pastor diz para mim, irmão, eu não entendo, mas está escrito. E aí, o que está escrito? Que o tempo de você andar sozinho está cumprido. Por quê? Porque você está procurando nos homens. Você esperou da sua esposa, você esperou dos seus pais, você esperou do seu amigo, você está esperando de mim. Eu sou homem como você. Quando Jesus disse, o tempo está cumprido, Ele está dizendo, o tempo de andar sozinho está cumprido. Vocês não tinham Salvador, vocês não tinham pastor, vocês não tinham intercessor, vocês não tinham quem pudesse salvar vocês. Vocês tinham uma lei. Embora a lei seja boa, mas ela não podia salvar. A lei não podia salvar. Um enfermo na lei, no período da lei, nos dias de Jesus, eles iam para um tanque chamado Betesda, um local com 5 andares. Havia um tanque ali no meio, e os enfermos ficavam ali esperando, porque em certo momento, em certo tempo, vinha um anjo e agitava as águas, e aquele que entrasse primeiro nas águas era curado. E aí Jesus chegou para o enfermo, para um paralítico que estava ali, e disse, o tempo está cumprido. Ele disse, que tempo está cumprido? O tempo de você ficar esperando que alguém pegue você e coloque no tanque, porque era isso que ele entendia que era necessário. Qual era o entendimento dele? Ele entendia que, se quando o anjo mexesse as águas, ele estava ali 38 anos pensando, desejando, querendo ser curado, falar que o paralítico do tanque de Betesda não tinha fé não é verdade. Falar que o paralítico do tanque de Betesda não tinha fé não é verdade. Ele estava há 38 anos ali, esperando. Mas ele não tinha um entendimento. Tanto é que, o que aconteceu? Quando Jesus falou com ele, está aqui alguém que é maior, o tempo está cumprido. Que tempo? O tempo da sua cura. Tanto é que Jesus disse para ele,
levanta, pega a tua cama e anda. Eu quero dizer para você que me ouve nesta tarde, se você tem uma enfermidade, o tempo de você ser curado dessa enfermidade está cumprido. O tempo de você ser curado dessa enfermidade está cumprido. E eu posso afirmar para você que você tem fé para ser curado. Porque se você está no lugar da cura, é porque você está desejando a cura. Porque o que é fé, Carlos? Porque Jesus fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra crede aqui vem de crer, no original grego, pisteu, que fala do que? Comprometer-se com confiança. Quando Jesus fala para crer no Evangelho, Ele está dizendo assim: se comprometa com confiança nesse Evangelho, porque no Evangelho de Jesus Cristo tem salvação, no Evangelho de Jesus Cristo tem cura, no Evangelho de Jesus Cristo tem libertação, no Evangelho de Jesus Cristo tem batismo no Espírito Santo, no Evangelho de Jesus Cristo tem ressurreição. E nós não somos o Evangelho quadrangular, mas é que o Evangelho, ele é o quê? O Evangelho é salvação, o Evangelho é cura, o Evangelho é libertação, o Evangelho é ressurreição, o Evangelho é batismo no Espírito Santo. E o Evangelho do reino de Deus está cumprido. Por quê? Por quê? Porque a boa notícia, qual é a boa notícia? A boa notícia é que uma virgem chamada Maria concebeu ao menino, e o seu nome é Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus Forte, Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Por quê? Para que eu e você não mais andemos sozinhos. Entenda, e eu vou contar uma historinha agora para você. Vi a água, me alegrei, pastor Zé Filho. Vou contar uma historinha para você. Tinha um homem, ele tinha 3 amigos. 3 amigos. E ele andava muito junto com esses amigos. Muito. Eles faziam churrasco junto, jogava bola junto, fazia tudo junto. Andavam juntos, eram inseparáveis. Chegou um dia, passado muito tempo, esse amigo chegou para os 3 amigos e disse assim: nós somos muitos amigos, mas eu vou precisar me ausentar, eu vou precisar fazer uma viagem. O primeiro amigo enfiou a mão no bolso e disse assim: eu pago a passagem. Pensou? Eu comecei com dinheiro, o amigo também. Eu pago a passagem. Tem gente que o máximo que tem é dinheiro. É tão pobre, tão miserável, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Mas esse amigo era um bom amigo, enfiou a mão no bolso: eu pago a passagem. O outro amigo disse assim: nossa, eu estou tão ocupado, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu acho que devia ser pastor esse outro amigo. Ele falou: eu te levo no aeroporto, carrego suas malas. Geraldo, pastor é assim. Pastor devia ser pastor esse amigo, viu, pastor Zé Filho? Na minha história ele era pastor. Ele falou: eu te levo no aeroporto. Carregou as malas, colocou no carro dele, com a gasolina dele, pagou o pedágio, foi lá em São Paulo, entrou, carregou a mala, pois chegou na hora do check-in, passou junto e
né? Ele já estava com a passagem na mão, esperando só a hora do voo. Aí chegou o terceiro amigo. Chegou o terceiro homem do caminho de Emaús. E ele olhou para ele e ele disse assim: o dinheiro comprou a tua passagem, compra a tua passagem. Os amigos te levam até na porta, mas essa viagem que você vai fazer é ao vale do sombra da morte. Eu sou o teu melhor amigo. Está cumprido o teu tempo de andar sozinho. Nesse caminho que você vai andar, eu vou passar com você. Ele deixou tudo. O terceiro amigo disse: eu vou junto com você. E foi. E foi. Sabe o que é mudar de pensamento? Sabe o que é mudar a maneira de pensar para melhor? Porque tem gente que muda a maneira de pensar para pior. Metanoia não é mudança de pensamento para pior, é mudança de pensamento para melhor. Diz para a pessoa que está do teu lado: você precisa pensar coisas melhores. Você está entendendo? Pensar coisas melhores. Carlos, qual é a melhor coisa que eu tenho a pensar? Em tudo aquilo que está escrito nos evangelhos. Sabe? Os evangelhos, ou o Novo Testamento, é o Novo Testamento da Nova Aliança, amém? Mas se eu abrir o Novo Testamento e eu começar a ler o Novo Testamento com o mesmo entendimento da lei, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar assim: é melhor eu largar Jesus e voltar a viver pela lei. Sabe por quê que é melhor largar? Se eu começar a pensar com o meu próprio entendimento. Sabe por quê? Porque era tão fácil. No Velho Testamento era assim, olha. Se o marido batesse na mulher, se o marido matasse a mulher, o marido morria. Era assim, olho por olho, dente por dente. Se alguém no Velho Testamento era assim. Era assim, era olho por olho, dente por dente. Todo aquele que mata tem que morrer. E hoje, se alguém te bater de um lado, o Evangelho manda você oferecer a outra face. Meu Deus, Carlos, mas é muito difícil apanhar 2 vezes. Quem vai conseguir viver esse Evangelho? Isso não é boa notícia. Eu pensei que você ia falar uma boa notícia para mim. Que se alguém batesse desse lado, Deus ia mandar um raio do céu, ia queimar aquela pessoa ia virar fumaça. Não. Você oferece a outra face. Que outra face? Então eu vou viver apanhando. Eu me lembro de um dia que eu estava conversando com uma mulher que apanhava do marido. E eu disse isso para ela. Ela falou: então eu não quero o Evangelho. Eu falei: você precisa mudar a sua maneira de pensar. Jesus está dizendo: mude sua maneira de pensar. Apoie-se. Estribes. O que é estribar?
Estribo é aquele lugar na moto onde coloca o pezinho. É aquele lugar onde no cavalo, onde você coloca o pezinho para subir. Nas caminhonetes, coloca aquele pezinho. Estribo é um lugar onde você se apoia. Então, ele está dizendo o quê? Creia, comprometa-te, não com o seu próprio entendimento, mas com o entendimento do reino de Deus. Qual é o entendimento do reino? Se bater nessa face, você oferece a outra. Amém? Você está comigo aqui, amém? Então, se bater nessa face, você oferece a outra. Não é isso que está escrito lá? Não é isso? Se bater nessa face, você oferece a outra. Então, eu e você precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Porque quem de fato era amigo? O que pagou a passagem? O que levou até o aeroporto? Ou o que foi junto na viagem? Está cumprido o tempo de você andar sozinho, porque Jesus prometeu que estaria comigo e com você até a consumação dos séculos. Quando Ele manda, porque o Evangelho manda. O Evangelho manda, não é uma opção. O Evangelho manda. Quando o Evangelho manda, se alguém bater na sua face, você oferece a outra. Ele está mandando você oferecer a outra. E se você crê no Evangelho, se você tem a sua vida estribada no Evangelho, se você tem a sua vida firmado com confiança no Evangelho, se você é impelido pela confiança que você se comprometeu, você vai oferecer a outra face. Só quero dizer uma coisa para você. Faz favor, pastor Zé Filho, vem aqui comigo. A gente entende bem o que vê, amém? A gente não entende melhor o que vê? Então, ó, está eu e o pastor José Filho aqui, eu e meu amigo, tá bom? Então, chega alguém e me dá um tapa nessa face, né? O que eu faço? Ofereço a outra. Sim ou não? Se o meu amigo estiver aqui junto comigo, se bater na minha face, eu vou oferecer a outra. Entendeu? Entendeu? Amém? Amém? Então, qual face que você vai oferecer para apanhar a partir do primeiro? Qual é a face que você oferece? A outra. Quem é a outra? Aquele que anda com você, do teu amigo. Que o dinheiro só vai pagar a passagem. O amigo só vai levar até o aeroporto. Na hora da morte, quem é que vai com nós? Se eu posso crer em Jesus Cristo, porque na hora da morte, quem vai ser o único que vai com nós? É o terceiro amigo. É aquele que se dispõe aí junto, não é? Na hora da morte, quem é? Tem dinheiro? Dinheiro resolve? Levar a bagagem, carregar as malas, resolve? O que precisa? Precisa de alguém que vá junto. Quem que é o único que pode ir junto? Jesus. Quem é o seu único e suficiente Salvador? Jesus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você crê, se você confia que Jesus é capaz de passar com você pelo vale da sombra da morte, Ele é o teu pastor, Ele é capaz de passar com você no vale da sombra da morte, Ele não vai te deixar no vale da sombra da morte, Ele vai te apresentar lá diante de Deus, vai, amém? Por que não confiar nele para umas coisas tão simples assim? Se Ele te mandou oferecer a outra face, ofereça. Você já entendeu como é que é, né? Quem é que vai apanhar?
o amigo, Cristo. Cristo é teu amigo, Cristo é meu amigo. Amém? Amém? Essa posição, crede no Evangelho. Essa palavra no original grego é em, en. Carlos, mas no grego é en e para nós é no, é. Você está na cadeira, não é? Você não está na cadeira? Amém? O que Jesus Cristo estava falando? Arrependei-vos, mude sua maneira de pensar para melhor. Não é mudar a maneira de pensar para pior, é mudar a maneira de pensar para melhor. E agora eu vou acrescentar mais um, é mudar a maneira de pensar para melhor, tendo aversão ao pecado. Tendo aversão ao pecado. Você está na cadeira, amém? Na cadeira. Essa sua posição sentado na cadeira é uma posição fixa? Você está apoiado na cadeira, amém? Apoiado na cadeira. A cadeira te dá descanso, amém? Então, é o que Jesus Cristo estava falando. Crede no Evangelho, ou seja, mude sua maneira de pensar para melhor. E apoie-se, sente-se, descanse no Evangelho. Entendeu? Amém? Olha como fica fácil. O que Jesus estava falando? Às vezes a gente fala assim: nossa, como é que eu vou crer no Evangelho? Ai, será que eu tenho fé? Ele não está falando que você não tem, ele está falando para mim e para você: se comprometa. Sabe o que ele está falando? Fique aí sentado. Qual o ditado do mundo? O ditado do mundo é o seguinte: quando a coisa é muito difícil, fala: dinheiro? Alguém para levar você no aeroporto? Alguém para ir junto? Para morrer por você? Espera sentado. Não é isso que o mundo fala? Espera sentado. Não é isso que o mundo fala? Porque de pé cansa. Então, é o que Jesus estava falando aqui. Arrependei-vos, mude sua maneira de pensar para melhor, tenha confiança no Evangelho e espere sentado, porque eu não só ofereci a minha face, eu morri por você, eu levei sobre mim as tuas dores, as tuas enfermidades, o castigo que o mais vil pecador, quem será para você o mais vil pecador? Talvez um estrupador de criancinha. Era isso que ele está falando. O castigo que o mais vil pecador, o castigo que um estrupador de crianças merecia, estava sobre mim. Sabe o que ele está querendo dizer? Ainda que você seja, os meus exemplos são meio fortes, meio doido, porque eu preguei muito tempo em cadeia, eu mexi muito tempo, e existe um preconceito muito grande dentro da cadeia, com o estrupador de criancinha, morre assim em fração de segundos. De repente o mais vil pecador para você, certo? Seja talvez o seu pai que não te deu bom dia, talvez
o seu marido que não falou que te ama hoje. Sei lá, né, Sabrina? Sei lá, alguém que quis entrar no coral e não foi aprovado. Não sei. Aquela pessoa que você, segundo o seu entendimento, né? Segundo o seu entendimento, você falou assim: eu entendo que esse merece ir para o inferno. Eu entendo que esse merece morrer. Eu entendo que esse não merece o perdão. Até esse mais vil pecador, Jesus está dizendo: espera sentado, descansa, porque o castigo que você merecia, estava comigo. Fique em paz, fique em paz. Este é o Evangelho. Carlos, mas isso é verdade? Filipenses 2,8 diz isso. Gálatas, Efésios, Filipenses 2,8. Eu vou ler o versículo 1 ao 8. Eu gosto de ler bastante a Bíblia. Você não sabe como o sobrenatural está se movendo aqui, porque às vezes você não vê o sobrenatural, mas você vai sentir o sobrenatural hoje se movendo dentro de você, trazendo uma posição fixa para você de descanso. Olha o que eu estou dizendo, eu não inventei, está escrito. Portanto, se há algum conforto, crede no Evangelho. Quem é? O Evangelho é quem? O Evangelho de Jesus Cristo, amém? O Evangelho o Evangelho do reino é o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses: portanto, se há algum conforto em Cristo, crede no Evangelho, senta no Evangelho, senta no Evangelho, senta. Quem é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. Você está sentado na cadeira, mas o próprio livro de Efésios também diz que para Deus nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. E Paulo está dizendo aqui, ó, se há algum conforto no Evangelho, se há alguma consolação de amor no Evangelho, se há alguma comunhão no Espírito, repita comigo, por favor. No Evangelho, eu tenho comunhão com Cristo, consolação de amor e conforto. Amém? Porque eu preciso agora tirar da região dos homens aquelas 3 pessoas da minha historinha, certo? E dizer para você que quando você faz um pedido para Deus, Deus responde para você. Como é que é, Carlos? Sim. Quando você faz uma oração, quando você faz um pedido para Deus, eu não sei qual o seu pedido dessa tarde, eu vou encerrar agora, mas sabe qual é a resposta de Deus? Não é nem sim nem não. Não. Ai, eu esperava tanto que era assim. Ai, eu estou cansado de ouvir não. De Deus? Deus nunca fala não. Para quem se arrependeu e para quem crê no Evangelho, não existe não. Também não existe sim. Sabe qual é a resposta de Deus para mim e para as suas orações? J-E-S-U-S. Quando você chega para Deus e fala Pai, ou se não, Deus me salva, Deus diz Jesus. Ai, Senhor, eu estou sem paz, eu estou atribulado, eu estou preocupado. Jesus disse
Deus diz: Jesus, Ele é o príncipe da paz. Senhor, Deus, me salva. Ele diz: Jesus é o teu Salvador. Não o dinheiro, amém? Não o dinheiro, mas na minha e na sua história, da viagem que nós vamos fazer, não foi o dinheiro, porque não foi ouro e não foi prata, mas foi o seu precioso sangue que pagou a passagem. Amém? E agora eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer uma coisa para você. Na minha historinha, era o pastor que levava até o aeroporto, não era? Mas na vida real, Jesus é quem leva as suas cargas, os seus fardos. Tanto é que ele deixou escrito: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Está cansado? Jesus. Está sobrecarregado, está pesado? Jesus. Amém? Amém? Versículo 8. Olha o que aconteceu com Jesus, como a resposta de Deus para a humanidade é Jesus. Por quê? Porque Jesus foi achado na forma de homem, e Ele humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Quem Deus exaltou? Jesus. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém? É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Porque se você entendeu nesta tarde que toda a resposta para a sua oração é o nome de Jesus, você não vai ouvir sim nem não de Deus, você vai ouvir Jesus. Porque a resposta para a humanidade se chama Jesus. A resposta para nossos pedidos, Jesus. A resposta para tudo que nós necessitamos, Jesus. E o que você necessita nesta tarde? Então pegue o nome de Jesus. Pegue o nome de Jesus. E em nome de Jesus, se arrependa. Mude sua maneira de pensar para melhor. O que é arrependimento? Mudar a maneira de pensar para melhor. Porque se só falar mudar a maneira de pensar, né? Eu pensava que quando eu morria, se eu morresse ia para o inferno. Agora eu penso que se eu morrer eu vou para o céu. Mas isso não resolve. Não é só isso. Não é só isso. Você tem que mudar a sua maneira de pensar para melhor. Como, Carlos? Em que eu e você, quando falávamos, e a maioria do ser humano tem medo da morte, independentemente de saber se vai para o céu ou se vai para o inferno. Maioria, todo ser humano tem medo da morte, mas Jesus venceu a morte. Mudar a maneira de pensar para melhor. Se você tem um pedido de oração, posso orar, pastor? Se você tem um pedido de oração, não peça 10 pedidos, porque se você pedir 10 pedidos, se você fizer 10 pedidos, de repente um acontece daqui uma semana, o outro acontece daqui um mês, outro acontece daqui um ano, e você não vai nem entender que Deus respondeu a sua oração. Um pedido. Um pedido.
Faça um pedido. Porque quem ora pedindo muita coisa é porque não sabe o que verdadeiramente quer. Ai Deus, eu quero tudo. Homem duvidoso, inconstante, não vai ter nada. Faça um pedido. O que você quer que Jesus faça para você? Um pedido. Você já fez o pedido? Já fez? Está consciente, está firmado que é esse pedido? Tá? Está confiante que é esse o pedido que você quer? É realmente isso que você quer? Não quer trocar? É realmente isso que você quer? Porque se você quiser o anjo para mexer, se você quiser o anjo para mexer as águas, tudo bem. O pastor Zé Filho até joga você na água. Mas nós temos que ficar esperando o anjo. Qual é o seu pedido? Jesus disse: está cumprido. Você não vai mais andar sozinho. Deus exaltou o nome de Jesus. E ao nome de Jesus todo outro nome pode se dobrar. Será um demônio? Será um principado? Um monte de demônios? O que é? Será a conversão de alguém da sua família? O que é o seu pedido? Se é a conversão de alguém da sua família, não adianta você ficar pedindo para Deus: Deus, converte. Você sabia que não adianta ficar pedindo para Deus: Deus, converte? É por isso que a sua oração não foi atendida. A gente fica pedindo, né? Ai Deus, salva meu marido, salva minha esposa. Fazem 2000 anos que Deus salvou toda a humanidade. Se o teu marido, se a tua esposa, se essa pessoa que você está querendo ver a vida dela mudada, essa pessoa que você quer que ela se arrependa, que ela mude a maneira de pensar, você não tem que pedir para ela, porque Jesus Cristo não veio e falou assim: Deus, muda eles de pensar. Jesus Cristo chegou e falou: arrependei-vos, muda a maneira de pensar. Carlos, mas se eu fizer isso, a pessoa vai ficar brava comigo. Então eu quero dizer uma coisa para você: se ela é uma pessoa contra Deus, uma pessoa que faz coisas que são contrárias a Deus, se ela é uma pessoa que não quer se arrepender, que não quer mudar de pensamento, não quer mudar de vida, quer viver do mesmo jeito e pensa que ainda as coisas vão melhorar, que está bom para ela, se ela acredita no dinheiro, se ela acredita nos amigos que compra passagem, que leva até no aeroporto, né? Eu preciso dizer uma coisa para você: Satanás está prendendo a mente dela. Satanás está prendendo o coração dela. Não dá para ter dois senhores: ou é o dinheiro ou é Deus. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. O mundo vai te levar até onde? Até o cemitério. Seus amigos vão te levar até o cemitério. O dinheiro vai te levar até o mais sofisticado cemitério. Leva você até de helicóptero. Enterra você com a sua Corvette, com a sua Mercedes, com a sua Ferrari. Enterra junto se você quiser. Mas é só isso. Quem é que está? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Se você está orando pela conversão, pela mudança de pensamento, para que a pessoa comece a confiar no Evangelho, você tem que orar não pedindo para Deus, você tem que orar: Satanás, solta. Você tem alguém que você queira que Satanás solte? Foi-me dado a autoridade, disse Jesus, nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo. Eu sou um discípulo de Jesus.
essa autoridade chegou até mim, e eu vou falar por você, eu vou me unir com você. Talvez você já tenha até falado para Satanás soltar, mas Satanás talvez não soltou. Eu estou aqui e vou orar junto com você. Amém?